Boa tarde, galera. Hoje a gente vai ter mais um programa de pesquisa e registro, As Mulheres do Forró, com a Kelly Cândido. E vamos esperando o pessoal chegar, vamos ver, vão me falando se o som tá bom, que eu acabei de derrubar meu fone de ouvido dentro do copo de água, olha só que pessoa desastrada. Então eu preciso saber se tudo tá funcionando. Tá tudo certo, vocês estão vendo minha imagem, a altura do som tá legal. A gente pode chamar a Kelly. Vão mandando aí no direct pro pessoal ir chegando, pensando nas perguntas. A Kelly é super novinha de idade, mas acho que tá no forró desde que nasceu, porque ela é filha de nordestinos, tá aqui em São Paulo, começou a dar aula muito cedo, é uma menina muito talentosa, fez vários cursos lá no Mulheres que Conduzem e hoje é professora da Adega do Baguinho, do Forró em Cena, do Mulheres que Conduzem também, tá? Eu tô voltando aqui com o programa de pesquisa e registro às mulheres no forró, que acontece há 2 anos e meio. Quem quiser conferir entrevistas antigas e histórias antigas sobre as mulheres do forró, entrem lá no site mulheresqueconduzem.com.br ou no YouTube do Mulheres que Conduzem. Lá tem várias histórias registradas das mulheres do forró e tem outras tantas que eu preciso subir, que eu tinha filmado nesses últimos 2 anos aí. E a ideia é que a gente esteja aqui valorizando as mulheres, né, e registrando essas histórias, principalmente do forró dança, que a gente tem pouquíssimo registro. Então, quando eu dou aula de história das mulheres do forró, nossa, como foi difícil preparar esse curso, e tá sendo, né, porque eu continuo em processo, porque a gente não tem muito registro sobre as mulheres. Quando tem, é do forró música, e sempre pela visão de um homem. Então a gente precisa desse registro das mulheres estarem falando elas próprias com a voz delas, né? Bom, eu vou chamar aqui a Kelly então. Ela já apareceu aí, olha, a Andresa tá aí, o Robson, Evandro, Renato, já tem uma porção de gente por aí. E terça-feira, gente, quem vai estar aqui é a Carla Raíssa, uma grande violoncelista e rabequeira, que toca um forrozinho muito bom. Então, terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui também com a Carla Raíssa. Dileno, que saudades! Estamos aguardando aí a Kelly. E aí vão preparando suas perguntas. Estou aguardando a Kelly. A Kelly é formada em dança, gente, pela Faculdade Paulista de Artes, tá? Ela também trabalha com teatro. Já dançou várias coreografias, inclusive a Ciranda do Mar, no Mulheres que Conduzem. E o TCC dela para terminar a faculdade, né, foi falando das mulheres do forró, da mulher na dança, né? E foi muito bonito. Eu assisti lá no CRD. Kelly, cadê você? Oi, Vanessa! Que legal, você tá por aí. Tô aguardando a Kelly. Kelly, cadê tu, Kelly? Kelly? Aguardando a Kelly mais um pouquinho. Acho que agora. Agora vai, hein? Ei, Oi, e aí, mulher, que saudades! verdade. Quanto tempo, né? É verdade. Como é que tá de quarentena? Ah, tá bem. Eu não estou seguindo a risca, né? Eu estou indo trabalhar. E aí eu venho pra casa, de vez em quando eu vou no meu namorado e pronto, só isso. E você, tá seguindo bastante?
Tô sem sair de casa há uns 5 meses ou mais. Só indo no mercado mesmo, porque o mercado que entrega aqui é muito caro, então tem que ir, não tem jeito. Tá certo. E você tem dado aulas online, tem dançado um pouquinho online? Como é que estão os projetos online, Kelly? Quando começou a pandemia, eu dei só uma aula online, né, na Adega do Baguinho. E aí nós não continuamos, paramos mesmo. Mas aí não voltou, não voltou. Nem na Adega do Baguinho e nem na Associação Comunitária Monte Azul, né? Que eles também não estão, não abriram ainda também. E tirando isso, só apareceu uns projetos para participarmos, né? Eu e os meninos do Forró em Cena, só que ainda não chegou os dias de apresentar, de dar a aula, na verdade, online. Mas aí eu aviso. Legal. Então vamos contar um pouquinho da sua história, Kelly. Como é que o forró entrou na sua vida? Desde pequena? Como é que foi isso assim? Você escuta e sempre dançou forró ou não? Como é que é isso? Conta pra mim. Então, né? Eu nasci no Ceará. E aí, minha família é toda cearense. E lá no Ceará eles escutam muito forró, né? E aí, aqui em casa, só que eu só nasci lá, eu não fui criada. Eu vim muito cedo, eu vim em menos de um ano. No Então, eu sou Ceará, daqui, onde? Em que cidade? é numa vila chamada Vila Guaçucê. Ela Vila, fica como é? perto de Coiróis. Isso, Peraí, Oroz. repete devagar, porque assim, a Kelly ainda fala arrastada. Ela tá há 20 e tantos anos Ah, em eu São falo. Paulo, e aí ela fala rápido, sabe, gente? É difícil de entender. Então, Tá bom, vou fala falar mais devagarzinho. devagar. O nome da cidade que você nasceu, É da vila, Vila Guaçucê. Açucê? Guaçucê. Guaçucê. E que fica perto Isso. de que cidade, maiorzinha? É mais ou menos perto de Icó e Oroz. Icó e Oroz. Certo. Isso, é uma vila pequena. Metade da vila é a família do meu pai, outra metade da minha mãe. Boa. E Ai, aí ai. você E veio com aí, quantos anos para São Paulo? vim com 5 meses. Uau! É, Bebezinha. novinha, bebezinha. E aí, fui criada aqui sempre, né? Depois que eu vim pra cá, eu voltei pro Ceará pra passear só, mas já tinha 8 anos de idade. Aí, de 2 em 2 anos, eu ia visitar meus parentes lá, mas faz um tempinho que eu não vou. Então, já que E você aí? começou falando da sua cidade no Ceará, vamos falar um pouquinho como é que é lá, né? Que dá essa curiosidade, uma vila no meio do Ceará. E principalmente porque para É. quem está aqui em São Paulo, conta um pouquinho como é que é lá a vida, assim, como é que é essa vila e como é que é o forró lá. Então, ela é uma vila muito pequena, assim. Não, não tem, vamos dizer, parece interior aqui de São Paulo, parece um pouquinho assim. São poucas casas, e aí tem uma parte que é o centro, onde fica a igreja, que praticamente a vila é ao redor dessa igreja, e aí depois tem um pouquinho mais pra frente, que é um lugar mais deserto, vamos dizer assim, que também tem casa, só que é uma casa mais longe da outra, e é só terra. Ah, é terra, na verdade. A rua é E de aí o que terra. acontece? Isso. E aí, e lá não tem asfalto, não sei se você já viu aquelas ruas de pedra, sabe? De pedra, que parece tijolos, que fez tijolos mais ou menos assim. Pedra A Grande, rua é só né? assim. É, isso. E aí a vila é desse jeito, né? Aí tá, eu não danço tanto forró lá, na verdade, né? Porque lá, quando eu comecei já a ir, quando eu tinha 8 anos, eu não sabia dançar nem nada. Quando eu comecei a aprender aqui em São Paulo a dançar forró, aprendi aqui, com minha família daqui. E aí depois eu fui pra lá, eu comecei a dançar, mas só com os familiares. E lá, eles escutam muito mais forró eletrônico, né? E aí não tem giro, é só junto e rapidinho, não tem variações, não tem sacadas, não tem nada na dança deles lá, né? E quando eu fui lá uma vez pra dançar assim, acharam estranho. E Mas eles aí usam eu fiquei meio sem bastante o graça. quadril.
Eles usam Oi? bastante o quadril, na movimentação do quadril ou Usa, não? usa. E eles balançam muito os braços. Pelo menos Hum. quando eu fui, né? Na época, eu fui pra dançar acho que faz 2 anos, se eu não me engano, a última vez. E aí eu fui no baile que teve lá e eu comecei a dançar também e vi os outros dançando, né? É mais junto, é quase dois pra lá, dois pra cá ainda, mas tem variações de giros. Giros assim, é o casal, né? Não tem cada um se girar no seu próprio eixo. E aí não tem sacadas, não tem nada assim. Alguns tem pulinhos, sabe? Que você dança com pulinhos. A maioria E, tem pulinhos. e, o, Principalmente os meus tios. Adoram dançar com pulinhos. e o forró é dançado mais nas casas das pessoas ou tem festa na vila? Como que é? Tem Então, bar que toca forró? eu tô falando da minha vila, tá? Da vila onde eu nasci, porque até Sim. porque eu não fui para outros lugares lá no Ceará, então eu não sei falar como é que é a dança lá. Gua, Mas na gua, vila, Guacaçu. hã? Guacaçu. Guaçucê. Guaçucê. Eu vou escrever aqui, ó. Guaçucê. Guaçucê. Deve ser Pronto, nome escrevi. indígena, só pode. Deve ser. E aí, o que acontece? Eles não dançam em casa muito, não. Por exemplo, alguém fez uma festa, um aniversário, eles não têm costume de dançar muito em casa. Eles gostam mais de dançar por exemplo, sempre tem um bar que tá tocando a banda ao vivo, ou então, por exemplo, lá tem açudes, né? Açudes e tem lugares que tem piscina. E aí, normalmente, esse lugar que tem piscina é tampado e tem tipo uma casa lá que eles vendem alguma coisa e eles fazem evento lá. Então sempre tem alguém tocando, ou o DJ, e aí o pessoal gosta de dançar assim. Principalmente quando tem a festa da vila. E aí é no centro da vila, perto da igreja, e é todo mundo que aparece, aí todo mundo dançando na praça. É bem legal. E todo mundo dança com todo mundo, troca de par ou dança só entre casal? Só entre Não, eu conhecidos? acho que Como é? olha, os solteiros dançam todo mundo. Agora, quem já é casal, se não for por exemplo, um casal que é mais aberto, né? Tipo, pode dançar com outras pessoas. É difícil isso, um casal dançar com outras pessoas, sabe? Cada um fica Casal com o só seu dança par. entre casal lá. Ou então solteiros com solteiros. E tem mulher dançando com mulher, homem dançando com homem ou não? Olha, no começo, quando eu comecei aí, era difícil eu achar. Mas depois de aparecer, não é muito. Depois apareceu alguns casais, são mulheres, homens não tem. Casal de homem não tem. É E você muito difícil. Nossa, acho que eu não vi. lembra mais ou menos quando você viu duas mulheres dançando lá? Ah, lembro, no evento que eu fui, né? Quando eu comecei a dançar o meu jeito, que eu girei a pessoa tal. E aí acharam um pouco estranho, eu tive que parar, porque a pessoa que tava dançando comigo não se sentiu confortável, né? Aí eu falei, então tá bom, a gente para, beleza. E aí comecei a ver outras pessoas. E aí eu vi, tipo, duas amigas, assim, dançando juntas. Eram amigas, não era tipo uma pessoa desconhecida. Tipo, eu fui no evento, aí eu vi uma pessoa, uma menina do outro lado e vou chamar para dançar. Não. Normalmente são amigas, são parentes que começam a dançar juntas. É muito difícil desconhecidos dançarem juntos. E assim, quando a banda toca, é o trio tradicional ou tem outros instrumentos? Tem teclado, ou é só sanfona, zabumba, triângulo? Como que é? Ah, depende, né? Depende da banda. Alguns. Acho que não vi nenhum que era o trio tradicional, sabe? Sempre tem. Ou é só duas pessoas, ou é DJ, uma pessoa cantando, sabe? DJ colocando os sons e a pessoa cantando. Ou então tem bateria. É diferente, assim. Não é igual daqui. Não é só sanfona, triângulo e zabumba. Teve um que eu fui que é muito difícil achar zabumba. Teve uma vez que eu fui, era tocando forró, mas não tinha zabumba, não tinha sanfona. E é assim. Depende muito de qual banda a pessoa contratou, né? Certo. E você dança desde pequenininha? Quando que você começou a dançar? Você começou a dançar aqui em São Paulo ou começou a dançar lá no Ceará?
comecei a dançar aqui em São Paulo. É, como minha família inteira é nordestina, né? Eu tinha uns parentes por aí, mais distante, que mora aqui em São Paulo, que eles faziam um evento todo ano, que era um evento para os cearenses. E aí todo mundo do Ceará comparecia, era só forró. E aí eu achava muito bonito as pessoas dançando, minha mãe dançava, só que era dois pra lá e dois pra cá, o máximo. O máximo que tinha os dois girinhos e acabou. E a gente achava aquilo mais lindo do mundo, né? E E quando aí que eu foi falava, isso, nossa, Kelly? ai, faz muitos anos. Acho Mas que, mais acho ou que menos você tinha que idade, era mais ou menos que ano? muitos anos, né? Acho que eu tinha uns 12, 11, por aí. É, E então, aí, se faz uns 12, 11, agora você tá com quantos, Kelly? A gente pode falar ao vivo eu tinha assim? 24. Tá com 24, então pode falar. Então isso foi há uns 12 anos atrás. Eu acho que foi mais ou menos isso. De uns 12, 13, uns 10 anos, né? 10 anos mais ou menos. E Então aí, porque 2008, 2010, por aí. de ano assim não vou saber, eu sei mais por conta da minha idade. Lembrando quantos eu tinha, mas o ano exatamente eu não sei. Mas faz tempo já, né? Esses meus familiares nem fazem mais esses eventos dos nordestinos. Tiveram que parar, não sei se vão voltar. E Mas então era aí tinha. na Zona Sul de São Paulo, na Vila das Belezas, onde que acontecia isso? Era perto de Piraporinha. Ah, eu não tinha 12 anos, não. Mentira. Eu tinha já uns 15. Foi, verdade. Porque já, minha prima já morava aqui. Isso mesmo. Tinha uns 15, mais ou menos. Então foi em 2011, mais ou menos. Por aí, por aí. E aí era aqui perto de Piraporinha, que era onde eles moravam, né? Aí eles alugavam um local, tipo um salão de festa. E aí contratavam uma banda e cobrava o pessoal entrar. E você E ficava foi isso. assistindo e achava bonito o pessoal dançar, mas não dançava. Ai, eu achava muito bonito, imagina. Eu dançava, a gente nunca fica parado. Só que acontece, eu dançava com meu tio, dançava com a minha mãe, então era dois pra lá e dois pra cá, era bem simplesinho, não sabia muita coisa. Era só emoção mesmo de estar lá dançando, se mexendo. E Abraça aí, juntinho e dança juntinho. é isso mesmo. E aí o máximo acontecia lá às vezes, né? É que quase todo mundo lá era família, porque é povo tudo nordestino. Então, quem não era meus familiares, era amigos dos meus familiares. Então, era todo mundo conhecido, praticamente, né? E aí, eu dançava com o pessoal, assim, com meus tios, com os amigos dos meus tios. E o máximo que acontecia era a pessoa soltar você, dava uns 3 giros, já voltava e pronto. O máximo de variações que tinha, assim, né? E era super bonito, era super legal, todo mundo achava espetacular. Era bem legal, faz tempo, faz muito tempo. E aí eu comecei a dançar, na verdade, não foi nem aí, aí foi só pra diversão, e tal. Em 2013, minha mãe começou a fazer, 2013? 2000, 2013. Minha mãe começou a fazer aulas de forró no Centro Cultural Monte Azul, aqui perto de casa. E um dia eu Quem que fui dava na aula com aula lá? ela. Era Fábio. Eu não sei o sobrenome dele direito, mas era Fábio na época. Eu acho que foi o primeiro professor de aula de forró no Centro Cultural Monte Azul. Foi ele que fundou as aulas de forró lá. E é, aí eu via ela dançar, né? E os pessoal os outros alunos e o professor. Eu, nossa, que coisa linda, coisa linda. Só que era de noite. Eu estudava de noite na época, né? Fazia o ensino médio, noturno. E aí, quando eu terminei o ensino médio, em 2014, a primeira coisa que eu fiz foi, vou entrar na aula de forró. E aí eu comecei a dançar na mesma aula com ela, na mesma aula dela, com o professor Fábio. Então E você aí eu fazia comecei a aula aprender junto com a sua mãe. junto com a minha mãe. Ô, E Kelly, fala um aí, pouquinho o que que é o Centro Cultural Monte Azul, que é uma instituição que faz um trabalho maravilhoso na Vila das Belezas, na Zona Sul de São Paulo, fundada por uma alemã. Conta um pouco como é lá. Hoje a Kelly dá aulas, ela começou fazendo aulas e hoje ela dá aulas lá no Centro Cultural Monte Azul. Fala pra gente o que é, que é o Centro Cultural Monte Azul. então, o Centro Cultural Monte Azul, na verdade, é uma associação.
E lá onde eu dou aula é o Centro Cultural. Então, a associação, ela tem mais dois núcleos, se eu não me engano, na Peinha e outra no Horizonte Azul. Aí acontece, Centro Cultural Monte Azul, ele foi fundado pela alemã Ute Krem, eu não sei falar direito o sobrenome dela, é Ute Krem. Eu também não E vou saber, aí, tudo bem. Se você puder é, eu não escrever sou aí no boa em outras línguas. comentário, E escreve aí aí no foi fundado, comentário para a gente registrar o nome dela aí. tá, depois eu Você coloco. lembra? E aí, eu sei que é assim, ó, peraí, eu acho que Krem, acho que é assim, ó, se eu não me engano. Tudo bem, depois a gente procura. Tá. E aí acontece, ela começou porque quando ela morava aqui, tinha muitas crianças que iam na casa dela para poder brincar, para poder pintar, desenhar. E aí ela conseguiu sozinha, né? Foi pedindo doações até construir essa associação com o Tramonte Azul. E agora essa associação ela dá aula para pessoas, para jovens, dá aula para pessoas com deficiência, dia de semana, e no finais de semana tem sempre cursos, vamos dizer assim, extracurriculares, como teatro, já teve curso de grafite, já teve curso de fotografia. Então, é uma associação que é praticamente uma escola. E qualquer pessoa pode fazer aula, ou só a comunidade carente? Como que é a seleção para as aulas lá? É tudo Não, pago? Tem por exemplo, atividades gratuitas? no dia da semana, que é onde tem as crianças, né? Você tem que ter vagas. E aí você tem que. Aí teria que falar melhor com o pessoal da administração, porque eu não sei como é que é esse processo seletivo dessas crianças, né? Mas normalmente muitas delas é mais daqui da região mesmo, viu? Mais daqui mais daqui do Jardim Monte Azul, Jardim São Luís, justamente para as famílias daqui, né? Porque essa associação foi mais, esse centro cultural foi fundado para as crianças daqui. Então, tem mais daqui. Eu não sei dizer se tem, tipo, se tem alunos de outros lugares. Se tiver, são pouquíssimos. E você dá aula nos Mas, por cursos exemplo, noturnos? Ai, desculpa te interromper, pode falar. nada. Nisso, tá falando nas aulas dia de semana para as crianças. Aí no finais de Certo. semana ou de noite, que são os cursos extracurriculares, aí sim, tem gente de outros lugares, tá? Por exemplo, na aula de teatro, nas aulas de forró, nas aulas. Tem aula de yoga e assim vai. Aí tem sim, tem gente de vários lugares, não só da Zona Sul, tá? Que aí é para adultos. Essas aulas são para Também adultos. pode ser jovens, adultos, dependendo do que curso for, né? Do que da aula for, pode ser crianças também. E você dá aula, né, no Forró do Centro Cultural Monte Azul, que hoje também está junto com o projeto Forró em Cena, né? Desde quando? Isso. Eu dou aula. Na verdade, comecei a dar aula em 2015, se não me engano. 2015? Não, foi em 2016 para 2017. Comecei a dar aula lá junto com o Davi. E aí eu tive que sair por conta da faculdade, que eu não estava conseguindo ter tempo. Mas aí eu saí, acho que foi por uns 6 meses, no máximo um ano, no máximo. E aí depois eu voltei, quando eu acabei a faculdade. Aí eu voltei no ano passado, em julho. E como é que estão as aulas lá? Então, a gente parou por enquanto, né? Por conta da pandemia. Acho que não vai voltar tão cedo agora. Temos que esperar a Associação Centro Cultural dar o retorno para a gente de quando poderá abrir e voltar às aulas. Mas antes disso, é bem legal, porque não tem só gente do nosso bairro, né? Tem gente que vem do Horizonte Azul, tem gente que vem lá de Santa Amaro. Então, são pessoas bem diversificadas, não é sempre as mesmas pessoas também. Praticamente, sempre não tem uma data específica para entrar pessoas, por exemplo. Começamos a aula esse semestre em fevereiro, mas
pessoas podem entrar até julho, entende? Não tem uma data específica para a pessoa entrar. Então sempre tem gente nova entrando. A gente tem até essa dificuldade, né? Porque muita gente está lá já faz 2 anos, 1 ano e meio, então já sabe um pouco mais do que gente que entrou agora. E aí a gente tem que começar, a gente tem que pensar em mesclar isso, né? Como vamos trabalhar as pessoas que entraram agora e como vamos trabalhar as pessoas que já estão aqui há mais tempo. Por isso que sempre é bom, por isso que temos 2 professores, no mínimo, lá E, nas aulas, para poder separar. e quem que tá junto de professor com você lá? O Davi e o Beto. O Beto também Certo. faz parte do coletivo Forró em Cena e ele também dá aula com a gente. Aí sempre são 2 professores, um vai para só ficar ajudando, ou então é, um vai, ou então só os 3 mesmo, assim, sabe? Porque também tem a Vanúzia, né? A Vanúzia também é a quarta integrante do coletivo, e aí não somos nós 4 que vamos sempre. Às vezes intercala. Gente, para quem não sabe, a Zona Sul aqui de São Paulo é um forte ponto do forró, desse forró que a gente chama de forró urbano, desse forró que veio depois da década de 90 e para cá e se ramificou em vários estilos. O O do forró é de lá, né? Eu não sei se eles são do Capão Redondo ou se são do Jardim Acho que São é. Luís, Não, acho que são 14. do Capão, né? O... Também tem várias outras bandas que são de lá e o forró lá é muito forte. Vai me falando outras aí, tem o Trio Malaquias, né? Quem mais que O tem? peixe elétrico também, O não PH é? do Peixe Elétrico, isso, Isso. PH Zabumbada do Peixe Elétrico, o cavaquinista que tocava com o mestrinho, o Tiaguinho, também é de lá. Então, ali Uhum. acontecem festas riquíssimas que mistura o forró nordestino tradicional com esse forró urbano, universitário, enfim, tudo misturado. E lá, o Centro Cultural Monte Azul organiza vários bailes interessantíssimos e vai gente da cidade inteira para lá. Então, apesar de ser um ponto periférico, muita gente se desloca dos grandes centros para ir para a periferia, para o forró do Centro Cultural Monte Azul. E hoje esse forró é organizado pelo Forró em Cena, né, Kelly? Conta um pouquinho, como que é? É. Quando Palha Seca, começou, estão falando aqui também, peraí, ó. A Beatriz isso, falou que o palha Palha seca. Seca, isso. Tem vários É, outros, gente. isso. Então, o evento lá na associação começou pelo projeto Forró de Monte, né? Que foi. É que eu não sei falar exatamente quem foi a pessoa que fundou, mas o Tiago tava junto e o pessoal da banda Adalgísia. A E aí começou Dalgísia. isso. E aí eles começaram com O esse. Tiaguinho do Ih, cavaquinho. não, ai, não sei. Ele é. Normalmente ele trabalha. Ele faz as nossas artes. Nossos panfletos, essas coisas assim. Eu não sei se é do cavaquinho, acho que não. Ai, é Thiago Depois você Mota o lembra. nome dele. Ai, senhor. Então, e aí. Começou com eles, e aí o Davi também já participava nesse projeto, só que aí teve que parar. Acho que foi em 2018, se eu não me engano, que parou. No final de 2018. E aí, como o Davi já estava por dentro, né, da organização desses eventos, ele começou ele fez um novo projeto chamado Forró em Cena, junto com a gente, né? E principalmente junto com o Roberto de Almeida, lá no Centro Cultural Monte Azul, para poder continuar esse projeto de ter forró na associação. E A aí Fernanda tá agora, falando que é o Tiago Mota. isso, esse mesmo. Ó, tem até o Instagram dele ali, ó. Pois é. E aí foi isso. Começou primeiro com forró em cena e depois, começou primeiro com forró de monte e depois mudou para forró em cena. São 2 projetos diferentes, né? Mas com a mesma objetivo, vamos dizer assim. E eu tive a oportunidade de dar algumas oficinas lá, fiquei junto Sim. com mulheres que conduzem com o Forró da Quebrada, que a Kelly fazia parte também do Forró da É, Quebrada.
Dei aula um tempo com a E Fernanda lá no Jardim São Luís. E a Kelly sempre esteve lá com a gente, ponta firme, estudando, dando é, aula, né? Forró da Quebrada também foi um projeto incrível, né? Você pode contar um pouquinho, Kelly, como é que foi? foi um projeto muito legal. Só eu não fiquei tão inteirada assim, né, nesse projeto na parte de organização. É, a gente fez eventos no Centro Cultural Monte Azul, que na verdade ele não começou no Centro Cultural Monte Azul, ele começou naquela região do Jardim Monte Azul, só que não foi no Centro Cultural. Foi num espaço ali perto, que era espaço de cultura. Ai, aqui fechou já. Espaço cultural, uma coisa assim, Ah, a gente né? chegou a fazer um Então, evento lá, lindo o espaço, um espaço cheio de isso, grafites. A gente fez um forró lá. Eu não começou lembro, lá. eu não vou lembrar agora o nome do espaço. É espaço cultural, uma coisa. Ai, eu esqueci. Se alguém, acho que Beto, se Beto lembra, alguém pode lembrar aí. E aí começou lá com o Dico também. E aí fizemos o evento já, um ou foi dois, no Centro Cultural Monte Azul, com o nome do Forró na Quebrada. E, e praticamente foi isso, né? Como eu falei, eu não estava tão inteirada na parte organizacional, mas estava mais com parte de professora mesmo, em dar aulas. E nesse espaço, o Davi, que foi meu parceiro, deu muita aula lá, muitas aulas, junto com a Paula, A Paula da também Paz? com. Não, a outra Paula. Ela é uma Paula que também já deu aula no Centro Cultural Monte Azul com a gente, fazia aula lá sempre, mas não é a Paula da Paz. É que eu não sei, eu Zeferino? nunca lembro sobre duas pessoas. Oi? Não, Zeferino? Ô, não. Ela Kelly. é a cantora. É A outra Kelly Paula, tá. que ela não tá mais no Centro Cultural. Ela saiu, faz muitos anos que eu não a vejo. E eu não sou boa para lembrar sobrenome. Então vamos voltar um pouquinho lá para trás, quando você estava contando como você começou a dançar, né? Aí, então foi Ah, nas festas de família, daí com 15 anos. isso, Aí depois você começou a fazer aula no Centro Cultural Monte Azul. E aí, isso. onde mais você estudou? Como é que foi a continuação aí do seu aprendizado até chegar a ser professora, que foi meio que concomitante, né? Ao mesmo tempo, assim, né? Sim. Então, quando eu comecei em 2014, né, eu não sabia nada, praticamente só o famoso dois pra lá e dois pra cá, que era o que eu dançava com meus familiares. E aí eu comecei a aprender, fazer toda semana e toda semana pra aula, junto com o professor Fábio e minha mãe. E aí fiquei 2 anos sendo aluna. Claro que no meio desse tempo o professor mudou, o Fábio teve que sair. E no lugar dele entrou um outro professor, que não dá mais aula de forró. Ele deu só o Centro Cultural Monte Azul, que também era um aluno e acabou se tornando um professor também. E aí o nome dele era Newton. Newton. E aí ele dava aula junto com o Davi. E aí foi quando o Nil saiu que eu entrei para ajudar o Davi a dar aula. Então eu fui aluna por 2 anos. Só que eu tenho uma facilidade de aprender, né? Não, não é sendo uau, né? Não, ela tem Mas mesmo, eu, gente. Ela, olha, é, se tem uma eu pessoa que aprendo tem rápido talento algumas para coisas. aprender e para dança é a Kelly. Ô menina esperta. Obrigada. E aí, como eu já ficava lá 2 anos e já sabia bastante, né, comparado às pessoas, eu comecei a dar aula junto com o Davi. Claro, eu não sabia muito, 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 eu não sabia história, não sabia nada, só os passos e as movimentações que eu aprendi no próprio centro cultural. Mas como as pessoas estavam entrando, era gente nova e sabia menos do que eu, aí eu falei, ah, então por que não, né? Vamos passar o que eu sei. E aí eu comecei a ajudar o Davi a dar aula, ajudando mesmo, assim. Ele dava aula, tipo, a aula inteira e eu mais no bastidor ajudando a pessoa aqui, ajudando a pessoa lá, tendo dúvida aqui. E aí eu comecei assim, né? E aí comecei a fazer aula, comecei a procurar outras aulas, fazer sertanejo, samba rock. Ai, eu até esqueci. Ah, aí eu entrei na escola Move. Move. Nesse Move, acho que eu Onde encontrei a era essa Fernanda lá. escola? Era aqui no bairro, mais ou menos, perto do colégio Luiz Gonzaga.
aqui perto da minha casa. No Jardim Mais ou São menos Luís. perto da. Isso, exatamente. Perto mais da rainha, da rainha do bairro ali. E aí, beleza, conheci a Fernanda lá, tal. E aí comecei a fazer, a tentar aprender sertanejo, fazia forró lá também com a Fernanda. E fazia samba rock com o Léo e com a Van. Só que a escola fechou e eu comecei a fazer aula junto com você e a Fernanda lá no. Centro Cultural É, Jardim São Luís. e lá é a rainha do bairro, era ali perto. Ali é a rainha do bairro ali. E aí eu Atrás da comecei a Rainha do fazer Bairro. aula com você. Isso. E Quando aí eu foi comecei a isso fazer aula mesmo, também com Kelly? você. Foi Ixi, 2016 ou Maria. 2017? 2016, Pera né? isso. Foi 2016. Acho que foi em 2016, se não me engano. É, 2016. É. E aí, depois de lá, aí eu já. Antes disso, eu entrei na faculdade, né? Como eu me tornei professora no Centro Cultural Monte Azul, e eu estava na época de entrar na faculdade, de escolher o que eu queria, eu coloquei a opção de dança. Mas a minha primeira opção no começo, quando eu fiz o Enem, claro, né? Todo mundo faz o Enem. Eu fiz o Enem e a primeira opção era de teatro, porque até então eu tinha muita vontade de ser atriz e eu fazia aulas de teatro. E a segunda opção seria a dança, porque eu gostava de dançar e tudo. Mas, quando eu comecei a ser professora do Centro Cultural, eu falei, gente, eu preciso aprender a ser professora, não dá para me ensinar sem saber. E aí eu mudei a opção, porque a primeira opção dança, que era a licenciatura em dança na Faculdade Paulista de Arte, e a outra é a licenciatura em teatro também na mesma faculdade. E aí eu passei na de dança e entrei. E aí eu fiquei 4 anos fazendo a faculdade. 4 anos? Três anos. E E acabei no ano passado, em 2019, com TCC. Eita, TCC. Que conta também desse foi sobre TCC, forró. que foi uma novela, como todo Menina, TCC. olha, estressante fazer TCC, viu? Mas até que no final deu tudo certo, passei com nota boa, mostrei o meu forró, escrevi sobre forró, Como é que e foi? foi isso. Me fala assim do título, do tema do seu TCC e como é que foi esse processo que eu acompanhei bastante, bem de perto, de estar numa faculdade de dança, né? Que privilegia mais a dança clássica e a contemporânea e o estudo da história da Sim. dança, de didática e metodologia, e você levar a dança popular para esse meio e conta todo o preconceito que você passou com relação a isso. Primeiro falando do tema do seu TCC, que é super importante, eu acho Tá, que deixar sim. registrado. O tema foi Mulheres no Forró, o empoderamento e os grandes nomes na história de forró. Femininos, nomes femininos na história do forró. Ou seja, foi sobre mulheres no forró. E aí, bom, primeiro foi. é, Eu acho que quando a gente começa a entrar na faculdade, a gente tem aquele sonho, né? De, ai, vai ser tudo incrível, vai ser tudo maravilhoso, eu vou amar fazer do começo até o fim. E foi bem difícil pra mim essa época da faculdade, foi um período muito difícil. Até então, eu entrei, com o intuito de ser professora de forró, de aprender a dar aula de dança para dar aula de forró no centro cultural. Só que eu não tinha nenhuma base de outra dança no meu corpo. Não tinha balé, não tinha contemporâneo, eu só tinha o forró, que era o meu amor, né? E quando eu entrei, eu me senti muito excluída, porque até então todo mundo tinha o corpo de bailarino, de saber balé mesmo, tinha contemporâneo, e a minha faculdade é mais balé, mais contemporâneo. E até aí tudo bem, né? Eu queria aprender conhecer outros estilos, porque eu estava fascinado por dança. Só que na parte de danças brasileiras não teve nem sequer passou assim um nome assim voando sobre forró. Nada. O que teve foi samba, foi vários tipos de samba, foi gafieira, foi zouk, também teve zouk.
Mas forró não teve nada. E foi muito difícil, porque eu queria meu TCC falar sobre forró e eu não tive nenhuma base na faculdade para poder falar sobre forró. Eu não tinha nenhum professor. Não tinha professor de forró lá, entende? Só, no máximo que tinha era um professor que só sabia falar que dançava sertanejo, dançava samba rock, dançava gafieira, dançava tudo, balé, mas que tinha poucas vivências em dançar forró. E o máximo que tinha era isso. E até então eu ainda queria fazer meu TCC, mas tudo bem, né? Aprendi sobre balé, sobre contemporâneo, sobre tudo. Quando começou a época do TCC, eu queria fazer do meu forró. E aí meus orientadores falaram, ok, então vamos fazer do seu forró. E eu senti muita dificuldade, principalmente no meu trabalho prático, porque na minha faculdade era dois TCCs, um teórico, que é a escrita, e um prático, que é a apresentação da dança. E no teórico foi difícil pesquisar, saber história, escrever, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em escrever. Mas o pior de todos foi a parte prática, porque que eu achava que não ia ter tanta dificuldade assim, porque eu já dançava forró e eu queria mostrar minha dança. Mas senti muita dificuldade de aceitação dos meus orientadores. Tudo que eu mostrava de prático, de movimentos, eles, vamos dizer assim, que não aceitavam. Eu Por passei, eu quê? acho que foi porque, por exemplo, meu tema foi mulheres no forró. Então, eu queria mostrar a mulher no forró, conduzindo, dançando, se conduzindo, ela inteira. E aí, eu comecei até com. Eu chamei a Vanusa e o Davi para participarem comigo. Você podia chamar outras pessoas. Participarem comigo e mostrar isso. E aí, tudo que eu fazia não. Para eles não era forró, vamos dizer assim, forró de barzinho, na verdade. Tem uma vez que eu cheguei a apresentar para uma professora, ela falou: Kelly, isso aqui, TCC não é forró de barzinho. Você tem que procurar outras coisas, se inteirar mais nesses movimentos de uma professora que eu procurei saber, foi a pessoa se faz, se você já dançou forró, se ela dança forró, se ela sabe alguma coisa, né? Pra me ensinar também, porque até então eu tinha entendido nada de forró lá na faculdade. E ela dançou, o que ela sabia de forró foi que ela já foi uma vez no canto da Ema, e só, na verdade. Mas assim, sabe? Só que ela não dança forró. E aí eu fiquei muito magoada, muito triste, porque até eu tinha trabalhado muito naqueles movimentos, naquela movimentação, naquela sequência inteira, pra ela falar forró de barzinho, como se fosse algo avulso, como se eu tivesse só, não avulso, mas como se eu estivesse improvisando só pra diversão, sabe? E aí eu tive muita dificuldade pra isso, até que eu encontrei uma outra professora de teatro, não era nem da área da dança, que ela também frequentava mais casas de forró. Não era tanto, mas ela tinha mais vivência na faculdade inteira. E aí eu contei pra ela do que eu tava passando, que eu tava entrei em crise praticamente, eu não sabia o que fazer. Eu até tinha dispensado a Vanusa e o Davi, porque eu não aguentava mais tanto não na minha vida. De tudo que eu fazia era não, não, não. Eu quer saber, eu vou dançar esse negócio sozinha, essa merda. Já tava estressada. E aí essa professora teve um dia, olha o que ela fez. Nunca vou esquecer. Era a aula dela, ela dava aula de figurino pra gente, pra minha turma de dança, só que ela é de teatro. Aí ela parou a aula, ela não começou. Ela falou assim: agora quem vai apresentar alguma coisa vai ser a Kelly. Todo mundo sentou. Ela colocou, pediu pra uma música, qualquer música que eu gostava de forró. E fechei meus olhos, na verdade, amarrei o negócio. E ela falou: agora eu quero que você dance a sua dança forró. Sozinha. Dance o que você quiser. Mostre pra gente como é que é dançar forró. Meu coração disparou, né? Falei, não sei o que fazer, dançar forró sozinha, como assim? Nunca dancei sozinha, o máximo foi lavando a louça, foi no banheiro tomando banho, que aí faz uns movimentinhos, acabou. Aí eu falei, meu Deus, aí comecei a dançar, ouvindo a música e tal. E aí começou a vir estralos, assim, de movimentos, de pausas, de... Eu, gente, até que tá saindo alguma coisa. E aí, tava de olhos fechados, né? Porque eu tinha essa dificuldade de... Eu ainda tenho, na verdade, de apresentar para muitas pessoas.
E aí, uns alunos, meus amigos, filmaram e me mandaram depois. E aí, a professora falou: Ó, você viu, você conseguiu fazer, tem movimentos muito bons aí, você pode trabalhar com isso, você pode. Ó, você, Kelly, você dança desse jeito, você é uma mulher que dança desse jeito. O seu forró. Então, vai pra esse lado. E aí me deu um estralo assim, eu falei, verdade. E aí eu comecei a dançar forró sozinha. Então, e aí foi que, né, fiquei mais feliz, porque eu comecei, quando eu ia para os eventos de forró, eu começava a olhar mais as mulheres, como elas faziam, como o jeito que elas tinham. Até de a minha mãe dançando, sabe? Pessoas mais próximas de mim, olhar vídeos. Eu mesmo dançando, é que eu não sou muito fã de me ver dançando. Mas eu comecei a me olhar dançando, ver o que eu fazia. E aí, na última semana, para entregar o TCC, eu comecei a fazer uma coreografia sozinha e apresentei. E aí, tirei 9,5. Falei, puta, em uma semana. Foi muito difícil, mas no final eu fiquei muito feliz com o que eu apresentei, que eu tentei pegar estereótipos, né, femininos, mais meu mesmo, eu, Kelly, como mulher, e a minha dança foi como se fosse uma pessoa, foi como se fosse um forró, entrando no corpo de uma mulher. E aí eu fiz assim. E aí saiu aquilo lá que você viu. Você assistiu. Eu não só assisti, como eu acompanhei bastante da agonia e do processo da Kelly. E o Robson deixou uma pergunta interessante e eu vou contar um pouquinho do que eu vivi também, porque eu acho que tem muito a ver com essa história que você acabou de contar. O Robson Sim, está dizendo, engraçado, você teria que apresentar um modelo, estereótipo imposto? Eu vou falar primeiro, depois você responde, tá, Kelly? tá. O que acontece, gente? A dança popular é muito desvalorizada nos ambientes da academia, né, nas faculdades, universidades. A Unicamp tem um trabalho de dança popular brasileira mais forte no Brasil e a Universidade Federal da Bahia também. Mas existe um Da Bahia. preconceito muito grande dentro da dança contemporânea, do balé clássico, dentro desse meio, de que a dança popular é uma coisa menor, né? E tem menor importância. Então, existe uma hierarquia. E essa hierarquia tem tudo a ver com a nossa sociedade patriarcal, com as relações de poder da sociedade branca, né, que está sempre num grau hierárquico de maior importância de sua cultura, com a sociedade, com as danças e a cultura que tem a matriz popular, que é a mistura aí do negro, do índio, do cigano, do branco, que é essa fusão toda. Então, eu também vivi isso, né? Eu, por muito tempo, estudei dança contemporânea, estudei clássico, e as pessoas me falavam, mas o que você vai fazer no forró? E eu não pensava o forró como uma profissão na minha vida, não pensava em estudar o forró, porque o forró era menosprezado, e eu ficava é, com essa contradição dentro de mim, mas eu gosto tanto, é tão maravilhoso, mas onde eu vou estudar também não tem lugares para você ir buscar, muito pouca referência bibliográfica, muito pouco lugar para estudar a história, né, e tal. Então a gente fica tendo que viver, a cultura popular é vivida. E eu sofri isso de ter essa contradição e falar, e agora? Então, mas eu gosto tanto, eu acho tão legal, né? Eu fui criada com muita cultura popular em casa, muita música. Meus pais sempre escutaram muita música e eu sempre gostei de dançar. E quando eu participava desses núcleos do contemporâneo e do balé, eu não via espaço para isso. Era muito menosprezado, era como se fosse lixo, tipo, o forró é um negócio só para você ir se divertir, não tem valor cultural. Então, é muito importante a gente colocar de igual para igual, e a gente fala aí de horizontalidade, né, do saber da cultura popular com a cultura erudita, que um não é mais importante do que o outro, eles não estão em graus verticais de hierarquia. A nossa sociedade branca, patriarcal, que coloca isso, né? Coloca essas relações de poder do opressor e do oprimido.
mas é nosso papel trazer isso para a igualdade. E a Kelly peitou um TCC com o tema que ela queria, em cultura popular, forró ainda, que da cultura popular no Brasil ainda eu acho que é o mais deixado em último plano, né? Porque sempre a gente pensa em samba em primeiro lugar como identidade assim da cultura popular brasileira. E ela, uma família que vem de uma família de nordestinos, então você tem vários preconceitos aí, preconceito da cultura popular, preconceito porque o forró vem do Nordeste, então é preconceito contra o nordestino, preconceito porque mulher, forró de mulher, mas como assim de mulher? E preconceito porque era o estilo dela e ela não queria influências, né? Contar histórias de outras pessoas. Ela queria mostrar o que tinha no corpo dela. Então, eu acho que é uma grande guerreira em ter peitado tudo isso e ter feito esse TCC. E eu acompanhei essa angústia e espero que esse trabalho dela sirva de inspiração para outras mulheres e para quem quer trabalhar com cultura popular. Fala aí um pouquinho, Kelly, falei demais. Não, não fala demais, não. Você me ajudou muito, né? Tanto que eu recorri a você várias vezes. Eu, Iris, porque você é minha grande referência no forró. Você, a Fernanda, de professores, vocês sempre vão ser Ah, minhas obrigada. professoras, minhas amigas, então eu recorri a vocês. Mas realmente, eu me senti muito valorizada por lá na minha faculdade, por querer mostrar forró, por dançar meu jeito de forró. E é isso. Eu só não me lembro qual foi a pergunta do Robson. Deixa eu ver. O Robson perguntou: engraçado, você teria que apresentar um modelo estereótipo imposto? Então, eu não sei, Robson, porque até então, assim, a faculdade acontece. Eu não tenho que só agradar um orientador. Você tem praticamente quatro orientadores, vamos dizer assim, e todos eles falam uma coisa diferente um do outro. E aí, o que acontece na faculdade? Você tem que agradar, você tem que pegar cada um pedacinho de cada um do professor que falou e colocar no seu TCC, porque senão você não tira nota boa, porque senão você não é aprovado, e é isso. Não interessa o que você quer. O que interessa é que um professor falou isso, o outro falou isso, o outro falou aquilo. Então, não sei se é estereotipado, vamos dizer assim, por conta de a gente ter falado forró de barzinho. Mas acredito eu que essa professora que falou isso pra mim, ela queria que eu fosse muito pro contemporâneo. Porque todas as coisas, todas as informações que ela me passava, ela me mandava pro contemporâneo. Fugia do que eu queria mostrar de mim. E outros professores já colocavam mais. Ah, mas forró não é assim. Ah, forró não é assim. Isso aqui não é do forró. Aí deu vontade de falar, meu, você dança forró por acaso? Você não dança, então deixa eu dançar meu forró, por favor, obrigada. Até que no final eu dei um foda-se pra todo mundo e dancei o meu jeito. Então, eu acho que o estereótipo que você falou é mais de. Não é que ela queria a maneira que eu danço forró nas baladas. Ela quer o meu corpo se desenvolver no forró mais pro lado de um outro estilo para mudar, porque até então ela não queria o original, ela não queria não é o tradicional, tipo, o forró em si. Ela queria um forró, tipo, ai, como é que eu posso Com dizer? uma Um releitura do forró, contemporâneo para que isso fosse num forró. apresentável em palco, apresentável, entre aspas, no Isso, palco, né? isso mesmo. E eu não queria, falei, gente, eu quero dançar o meu forró desse jeito, quero mostrar os que eu sei dos meus movimentos e o que é minha ideia. Porque não sei pra vocês, mas pra mim, faculdade, TCC, não é pra você. O TCC é pra outras pessoas. Você estuda, você pratica, você escreve, você se treina para poder fazer tudo correto, mas isso não serve para vocês, e não vai ser para você, porque vai ser para outras pessoas. Outras pessoas vão aprovar, outras pessoas vão falar sim ou não, outras pessoas vão falar se tá certo ou se tá errado, uma coisa que é seu. Então, aqui a faculdade me deu muito estresse. Como se Então, existisse certo e errado na arte, né? pois é, pois é, e um Essa trabalho de conclusão. A gente de novo volta aqui para
para os padrões da nossa sociedade, que tem padrões não só de certo e errado, mas de julgamento, de competição, né? Então tudo tem uma nota, tudo Sim. é escalável, assim. Você tem o ponto zé baixo e o ponto alto. Não, as coisas não podem conviver sem competir. E o que eu acho também é que essa questão aí que você falou de mostrar o seu estilo, né, de falar do popular, o erudito organizou o conhecimento segundo a sociedade racional, o humanismo. Então, a gente vai na escola com preceitos, nossa educação tem preceitos humanistas e racionais, ainda pautados aí no iluminismo. Então, todo o nosso sistema de organizar o conhecimento e registrar o conhecimento, ele ainda é iluminista e racional. Ele tem essa ordem, que é uma ordem lógica e de hierarquia. Quando a gente fala do saber popular, o saber popular ele é passado pela oralidade e pela experiência, né? Ele não tem essa hierarquia e esse registro e essa ordem que tem o saber erudito, que foi organizado dentro de uma lógica racional, que está, se a gente for buscar lá atrás, está lá em Grécia e Roma. E aí, por isso que ele é tão discriminado. Então, eu acho que cabe a nós aí colocar tudo de igual para igual e também organizar um pouco do conhecimento do popular, né? Porque, afinal de contas, a gente está aí nessa sociedade racional, com hierarquias, brigando o tempo todo pelo espaço da cultura popular e do forró. E se a gente não tiver um pouquinho dessa organização lógica, desse racionalismo, a gente também acaba não tendo espaço, é muito difícil. Uhum. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem mais, hein? O Robson falou, tanto é que eu busquei o meu TCC no Zé Moleza. Explica aí, Robson. Kelly, conta um pouquinho para a gente como é que foi e que é para você a experiência do Mulheres que Conduzem. Você começou com a gente lá comigo e com a Fernanda fez Squaris, lá no Forró, no Centro Cultural do Jardim São Luís, e aí depois a gente acabou transformando isso no Mulheres que Conduzem, fez muitas aulas, deu muitas aulas para a gente. Como é que foi participar e como que é participar do projeto? Conta as histórias, me conta um pouquinho o que você passou. Tá. O participar acho que foi por conta também do projeto do Mulheres que Conduzem que me deu vontade de falar sobre mulheres no forró, no meu TCC, né? Até então eu já Legal. participava do projeto com vocês. E vamos dizer assim, eu não sabia, eu sempre aprendi primeiro, principalmente no forró, a ser conduzida, né? Como sempre. E aí, no projeto, eu me senti mais, não é favorecida, mais segura de tanto mostrar o jeito que eu gosto de dançar, quanto poder conduzir outra pessoa. Então, lá nesse projeto, eu realmente aprendi a conduzir alguém, tanto homem quanto mulher, e também a ser a melhor dançarina, tanto condutora quanto conduzida. Você aprendeu a conduzir no Mulheres que Conduzem, então? Aprendi, porque até então eu só sabe quando você só brinca? Eu falei assim, vamos brincar e tentar conduzir a pessoa. Eu só brincava, assim, e não tinha nada certo. Eu achava que era isso e fazia. Claro que também as aulas do Monte Azul me ajudou bastante. Como eu estava sendo professora, né, no Monte Azul, eu tinha que saber a tentar conduzir outras pessoas, os alunos. Mas as mulheres que conduzem, eu fiquei mais, não afiada, mas fiquei melhor nisso, vamos dizer. E aí foi isso. E aí já teve o projeto não, teve a predição que a gente fez do mar Kelly, lá. vai cair. Gente, Ixi, eu vou encerrar essa live aqui, eu vou abrir outra, porque vai cair. A Kelly está contando como que ela começou
no Mulheres que Conduzem, começou a conduzir, né, no Mulheres. E- E logo, logo a gente volta com mais um pouquinho com a Kelly. Você pode mais um pouquinho, né, Kelly? Nossa. Então, um beijão, gente. Até daqui